Bom, boa tarde, irmãos. Que a paz e a graça de Jesus esteja com vocês. Conforme prometido aí para os alunos que não participaram da nossa última aula aí no sábado de Bibliologia, eu vou trazer um vídeo aqui com um resumo do que a gente aprendeu nessa última aula, tá bom? Pode ser que eu acrescente alguma coisa ou outra, mas eu quero ser breve aqui, tá? Eu não quero tomar todo o tempo de vocês e com um vídeo muito cansativo, tá? Tivemos 2 horas de aula, eu quero sintetizar o máximo possível aqui, tá bom? E nós falamos sobre a Bíblia, nós falamos sobre o cânon, nós falamos sobre a autoria, sobre... a gente falou... eu vou postar aqui a imagem, tá? Eu tirei a foto da lousa, nós falamos sobre alguns termos, né? E falamos também sobre os autores bíblicos, sobre inspiração bíblica, falamos de alguns termos técnicos que nós vamos falar no decorrer do curso. Então eu acho interessante você tá sempre com esses nomes fresquinhos aí na mente, tá? Então eu quero acrescentar aqui algo que é muito interessante. Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro de Deus, né? Nós vemos em Isaías capítulo 34, verso 16, e o que acontece? A palavra Bíblia, né, significa livros, ou seja, a Bíblia ela não é um livro, mas a Bíblia é uma compilação de diversos livros, né? Na verdade são 66 livros compilados, né, formando um único livro. Então a Bíblia na verdade não é um só livro, é uma coleção, uma compilação com 66 livros, tá? A gente falou da divisão dos livros. A Bíblia ela é primariamente dividida em duas partes, tá bom? Que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, que vai de Gênesis até Malaquias, tá bom? No Novo Testamento nós temos 27, que vai do Evangelho de Mateus até o livro de Apocalipse, tá? Essas são as duas divisões gerais da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, mas nós temos outras divisões ou subdivisões que eu vou tentar tratar aqui, que até eu não falei muito lá na nossa aula, né? Então eu vou dar um adendo aqui, vou falar dessas divisões. Tá? E no princípio é interessante a gente falar que os livros sagrados eles não estavam reunidos e nem compilados como nós temos hoje. Tá? Nem sempre foi assim. E agora nós temos, né, a Bíblia toda compilada, toda bonitinha, mas nem sempre foi assim. Tá bom? No princípio eles tinham rolos, né, eram rolos que eram guardados e os sacerdotes cuidavam desses rolos, principalmente o Antigo Testamento. Né, e no Novo Testamento, como eu falei, as cartas que eram endereçadas às igrejas eram guardadas e só posteriormente é que foi compilada quando fecha o cânon, que eu falei isso na aula também lá, sobre o cânon, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, depois que o cânon é fechado, aí nós temos sim a compilação da Bíblia com os 66 livros fechados, o Antigo Testamento com 39 e o Novo Testamento com 27, tá? Eu queria deixar aqui claro para nós que um termo aqui interessante, que a Bíblia, ela teologicamente, ela é a revelação de Deus para a humanidade, né? A Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade, olhando pelo viés teológico, tá? Agora, etimologicamente, a Bíblia é uma coleção de pequenos livros, como eu falei aqui no começo, e cujo autor é Deus, né? O Espírito Santo é o seu real intérprete e Jesus Cristo é o seu tema unificador, é o assunto central. Eu falei isso lá na aula sobre um único projeto, um único propósito, um único assunto, e o assunto é Jesus, né? Jesus Cristo sempre como tema central. Então a Bíblia, ela é cristocêntrica e a nossa mensagem também deve ser cristocêntrica. Toda a mensagem da Bíblia precisa apresentar Jesus de alguma forma, tá bom? Foi basicamente isso que a gente falou lá. Eu falei também sobre os personagens, né? A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes, em 11 países diferentes e em épocas diferentes, em condições diferentes, com homens de profissões diferentes. Tá? Por exemplo,
estadistas, coletores de impostos, homens leigos, fazendeiros. Então a Bíblia ela foi escrita por diversos homens, tá? Em diversas épocas diferentes, e hoje nós temos a Bíblia totalmente compilada, né? E aí isso também é um ponto que é interessante, que nos mostra a inspiração real da Bíblia, né? Porque eu até usei o exemplo na aula. Imagine que eu, você e cada um dos alunos, cada um pegue um papel e uma caneta e comece a escrever aleatoriamente aquilo que lhe vier na cabeça. Você imagina que depois que nós juntarmos todos os escritos, qual a possibilidade de dar um livro com começo, meio e fim? É nula, a probabilidade é nula. E na Bíblia foi assim, né? Diversos autores escreveram o texto sagrado em épocas diferentes, em períodos diferentes da história, com visões diferentes, e a Bíblia hoje vem para nós como um livro com um tema unificador, totalmente coerente, totalmente coeso, né? Com o único tema de Jesus, que é Jesus que veio salvar a humanidade, né? Eu falei também lá que no Antigo Testamento, a palavra, o tema principal é Jesus virá, né? O Antigo Testamento trata disso, Jesus virá. O próprio livro de Gênesis nós já vemos a queda do homem e o próprio Deus já trazendo, né, o resultado, a resposta, trazendo a solução para aquela queda, né? O Gênesis 3,15 nós vemos a primeira profecia messiânica dizendo, olha, Jesus virá. E depois nós vemos os profetas se levantando, Isaías principalmente, que é o profeta messiânico, falando que haveria um Messias, um Salvador, que iria salvar a humanidade. Então nós falamos sobre isso também. O Antigo Testamento trata desse assunto, Jesus virá, né? E o Novo Testamento, ele diz, Jesus já veio, né? Jesus veio e cumpriu aquilo que estava predito lá pelos profetas do Antigo Testamento. Então, basicamente, é isso. O Antigo Testamento, Jesus virá, né? O Novo Testamento, Jesus já veio, tá bom? Nós falamos sobre alguns termos técnicos, né, que eu gostaria que você entendesse. Nós falamos sobre algumas palavras, eu vou deixar aí depois escrito para você compreender melhor, e está na apostila também. Nós falamos sobre os antilegomena, os apócrifos, falamos sobre o cânon, epístolas, evangelho, falamos sobre o homolegomenas, os pseudepígrafos, os livros sinóticos, falamos sobre testamento e falamos sobre tradução, tá? Eu vou falar um de cada aqui e falamos também de versão, tá? Antilegomena. Se você não conseguir compreender bem, pergunte aí para os alunos que tiveram na aula, eles vão conseguir te responder. E se você ainda não entender, me chame no privado, que eu explico mais detalhadamente para você, tá? Que aqui eu vou trazer um pequeno resumo para que o vídeo não fique tão grande e você consiga acompanhar, tá? Então eu falei dos homolegomena, né? Que significa falar contra, né? Os livros que a Bíblia tem 66 livros que são canônicos, que são os livros declarados como livros inspirados por Deus, mas nem sempre foi assim. Durante a história da igreja, né, houve épocas e houve períodos em que alguns livros foram questionados e foram colocados em xeque, né? Alguns diziam, ó, esse tal livro aqui precisa ser analisado de melhor forma porque não parece ser inspirado por Deus. Esses livros foram classificados como livros antilegomenas, que o significado de antilegomena é falar contra, né? São os livros bíblicos que em certos momentos da história foram questionados por algum. Eu citei o exemplo do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, quando Lutero questionou, dizendo que aquele livro não era inspirado por Deus, que aquela epístola era uma epístola de palha, né, porque defendia a salvação pelas obras. Então ele foi um antilegomena nessa época porque o próprio Lutero questionou a veracidade e sugeriu a retirada desse livro do cânon bíblico, né? Um outro livro que era considerado antilegomena, o livro de Hebreus, pelo fato de não ter autoria, não sabíamos quem era o autor do livro aos Hebreus, então ele era um livro também que foi colocado em xeque por causa disso. E outros livros, como Apocalipse, né, pelo fato de conter um conteúdo muito difícil e obscuro, foi colocado
em xeque também a sua veracidade, a sua inspiração bíblica, né? Então esses são os livros antilegomena, né? Que são os livros que em algum momento da história foram colocados em xeque, mas logo depois foram resolvidos esses problemas e os livros foram reconhecidos como canônicos, como inspirados e estão aí no cânon bíblico. Tá? O segundo são os livros apócrifos. Os livros apócrifos são os livros que são escondidos ou são livros duvidosos. Tá? Livros não bíblicos aceitos por alguns, como por exemplo a Igreja Católica, que tem no seu bojo aí alguns livros apócrifos, né? Mas são rejeitados por outros por não serem inspirados por Deus e conterem muitos erros, né? O que prova que esses livros apócrifos são de autoria humana e não autoria divina, tá? Eu vou também deixar uma relação de livros apócrifos aqui para você ver melhor, tá bom? Correndo aqui para a gente não perder muito tempo, para a gente ganhar tempo, eu falei sobre o cânon, né? Que o cânon cânon significa regra de medir ou vara de medir, né? E era a linha, era a regra que a igreja usava para dizer esse livro é inspirado por Deus e esse livro não é, tá? É uma lista autêntica de livros considerados inspirados por Deus. E existiam algumas regras para a gente reconhecer um livro como sendo canônico. A primeira regra era a autoria do livro, né? Quem escreveu esse livro? Esse livro foi escrito por algum apóstolo de Jesus? Isso trazendo para o Novo Testamento, né? Esse livro foi escrito por algum apóstolo de Jesus ou alguém que estava próximo a Jesus? Essa era a primeira regra. Se o autor era ali do círculo dos apóstolos, já estava com meio caminho andado aí para que o livro fosse reconhecido como inspirado por Deus. O segundo ponto é a data da sua autoria, né? Porque poderia ser atribuído a um apóstolo, mas a data seria posterior, então ficaria difícil até mesmo reconhecer a autoria desse escrito. Então, a segunda regra é o livro. Qual é a data? Foi escrito próximo ao evento, próximo ao acontecido, próximo à época do Cristo? Se sim, era um outro ponto para que o livro fosse inspirado por Deus. Tá? Então, são essas questões que foram colocadas, né? E a terceira era o conteúdo, né? A coerência do conteúdo. O conteúdo daquele livro, ele é coerente com todos os outros ensinos, com os ensinos de Jesus, com os ensinos do Antigo Testamento. Se sim, esse livro estaria dentro do cânon. Então, era basicamente essas três regras, né? Como por exemplo, Tiago não foi questionado a autoria, mas foi questionado o conteúdo, que falava de salvação pelas obras, mas depois foi resolvido esse problema, né? O Apocalipse também, um conteúdo muito difícil. Já Hebreus foi questionado a autoria, porém, mesmo não sabendo ainda a autoria de Hebreus, o conteúdo da carta é coerente e não tem nada a ficar de fora aí do cânon bíblico. Tá? Então, o cânon é a regra, né, dos livros inspirados. Foi como a igreja achou por bem definir, né, quais eram os livros que eram realmente inspirados por Deus e excluir, então, aqueles outros escritos que estavam entrando na igreja e atrapalhando o ensinamento. Tá bom? Depois nós falamos sobre epístolas, né, que foi breve, não precisei falar muito. Epístolas significa cartas, e são as cartas do Novo Testamento, lá as cartas paulinas, as epístolas gerais, as epístolas joaninas e tal, que eram cartas endereçadas às igrejas ali daquele período, né? Então as cartas são aquelas cartas que tem lá no Novo Testamento. Após o livro de Atos, nós vemos as cartas sendo escritas aí para as igrejas, tá bom? Falamos também sobre o homolegomena, né? Que primeiro nós falamos sobre o antilegomena, que era o falar contra, que eram livros que eram colocados em xeque, mas que depois foram reconhecidos a canonicidade, tá bom? E depois nós falamos sobre o homolegomena. O que eram os homolegomenas? Eram livros que não teve, em momento algum, sobre hipótese alguma, não houve nenhuma dúvida, nenhum questionamento acerca da sua inspiração e da sua canonicidade. Esses eram o homolegomena, que significava, o significado é falar como um, né?
são os livros bíblicos que foram aceitos por todos e que em momento algum foram questionados, tá bom? Estes foram os homolegomenas. Eu vou deixar toda a relação para você aqui embaixo, para você acompanhar, e tá na nossa apostila também, tá bom? Depois eu falei dos pseudepígrafos, né? Os livros pseudepígrafos que são muito confundidos com os apócrifos, mas na verdade os apócrifos eram livros que tinham até um conteúdo histórico legal. Por exemplo, Macabeus é um livro muito bom para ler, e outros livros mais que eu vou deixar aí. E os pseudepígrafos eram falsos escritos, totalmente falsos, né? Eram livros não bíblicos, não canônicos e que eram rejeitados por todos, por toda a igreja. E os seus escritos se desenvolveram ali sobre uma base até que verdadeira, né? Por exemplo, sobre Cristo, a base era Cristo, mas os caminhos que seguiram esses livros eram caminhos fantasiosos, né? Por exemplo, o Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena. Então, que tomaram rumos fantasiosos e levaram totalmente ensinos falsos para a igreja. Então, esses livros foram considerados como pseudepígrafos, que eram escritos falsos, tá bom? Depois eu falei sobre testamento, tá? Eu falei sobre o que significa testamento, que nada mais é do que aliança, que é pacto. Então, nós temos a antiga aliança no Antigo Testamento e nós temos a nova aliança em Cristo agora no Novo Testamento, tá bom? Falei da tradução bíblica, o que significa a tradução, porque a gente vai estar sempre falando em tradução. A tradução é a tradução mesmo do texto de um idioma para o outro, né? Nós temos a Bíblia no texto original, o Novo Testamento no grego, e as traduções para o português, para o inglês, para o francês e etc. Tá? Basicamente eu falei sobre isso na aula. Claro que eu entrei com mais detalhes, né? Eu não consigo fazer isso aqui agora porque o tempo não nos deixa e o vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero fazer um vídeo de 2 horas aqui. Mas para os alunos que não estiveram na aula, a gente vai tentar aí, sei lá, marcar uma outra aula e a gente refaz essa aula de bibliologia, que eu acho que é muito importante para você não se perder aí na matéria, tá? Então vamos ver a possibilidade de a gente marcar um outro dia, tá bom? Uma aula aí extra de bibliologia para vocês, para a gente refazer essa aula com mais detalhes, tá? Agora eu quero dar um adendo aqui, eu nem dei isso na aula lá, mas eu quero dar um adendo para que na próxima aula a gente já comece a falar de um assunto mais à frente, tá? Então, eu queria falar sobre a divisão bíblica, a divisão da Bíblia. Eu falei no começo que basicamente a Bíblia contém 2 divisões, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas dentro dessa divisão nós temos subdivisões. E é sobre isso que eu quero falar aqui. E também eu tenho outro vídeo mais completo de panorama bíblico que eu vou disponibilizar na próxima semana para vocês, tá bom? Para vocês assistirem, e eu falo de ponto a ponto da divisão. É um vídeo maior e eu acho que você vai compreender mais. Então, a divisão bíblica se dá basicamente desse jeito. Nós, os cristãos, a igreja, agrupamos o Antigo Testamento em 39 livros, né? E eles estão separados assim: lei ou Pentateuco, tá? Então, a primeira divisão do Antigo Testamento é a lei. Então, a lei ou Pentateuco, que Pentateuco já significa 5, né? Pentateuco são 5 livros da lei. Estão divididos assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vai estar tudo na apostila também para você acompanhar e verificar, tá bom? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os 5 livros da lei. Então, essa é a lei, tá? Do Antigo Testamento. Depois nós temos os livros históricos, que são 12, tá? E os 12 livros históricos vai de Josué até Esther. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos, os livros que contam a história do povo de Israel, tá? Por isso, livro histórico. O Pentateuco vai tratar de leis, né? Tirando o Gênesis, que vai contar a história da criação, depois a história de pessoas específicas, por exemplo, Abraão, depois a história de Isaac e Jacó, e José,
E depois a gente vê nos livros históricos não mais a história de uma pessoa, mas a história da nação de Israel. Tá? Então vai de Josué até Esther, nós vemos a história do povo de Israel. Tá bom? Terceira divisão são os livros poéticos, tá? que vai de Jó a Cantares. Então os livros poéticos são livros que contêm poesias, né? Então são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Tá? São 5 livros. Então, Lei, ou Pentateuco, 5 livros, históricos, 12 livros, poéticos, 5 livros, e depois nós temos os profetas, que são divididos em 2 visões aí. Os profetas maiores, tá? Que são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, tá? E os profetas menores, que são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Deixa eu só explicar aqui que os profetas menores não são menores em importância, tá? Mas em extensão ministerial. Tá? Eles profetizaram menos, os seus escritos são menores, então foi dividido isso. Tá? Não que um profeta menor é menos importante que o outro, mas é pelo exercício ministerial, tá bom? Então, os profetas maiores 5 e os profetas menores são 12. Essa é a divisão dos 39 livros do Antigo Testamento e está na apostila, na sua página de número 5, tá bom? Entendido a divisão do Antigo Testamento, a gente vai passar para a divisão do Novo Testamento, tá? E o Novo Testamento, ele é dividido em 3, né? Na verdade, 4, né? Porque nós temos um a mais aí. E eu vou explicar agora para vocês. Então, a primeira divisão são os evangelhos, que são 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre 3 são sinóticos e o último evangelho, o evangelho de João, é o evangelho não sinótico, tá? Eu vou explicar isso depois para vocês. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Os evangelhos contam a boa nova, né? A notícia de que Jesus veio, né? Jesus chegou o Messias, a boa notícia de salvação chegou a nós. Então são os evangelhos, 4. Depois nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja e o crescimento da igreja, tá bom? Depois nós temos as epístolas, que são 21 epístolas, e elas são divididas em 2 partes também. Epístolas gerais, tá? Que foram direcionadas às igrejas, que são 9 epístolas gerais, que está Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Essas são as epístolas gerais, tá? Nós temos depois as epístolas paulinas, que está Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Dentre essas nós temos as epístolas pastorais ainda, as endereçadas a Timóteo, tá bom? Então nós temos evangelhos, são 4 evangelhos, nós temos os livros históricos, que é Atos dos Apóstolos, depois nós temos as epístolas, que são 21, divididas em 2, 9 gerais e 13 paulinas. Tá bom? Então a gente fecha aí a divisão da Bíblia de uma maneira mais profunda, tá ok? E a Bíblia, eu vou finalizar já essa aula, esse vídeo, para não ser tão cansativo para vocês, né? A Bíblia, ela pode ser dividida na estrutura geral e cristocêntrica, tá? Isso se baseia nos ensinos do próprio Jesus, que várias vezes usou essa divisão, tá? Ele diz, olha, vocês têm Moisés e os profetas, vocês têm a lei, né? Então, e o Cristo, e ele disse assim, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são essas escrituras que de mim testificam. O próprio Jesus afirma que as escrituras são cristocêntricas, que as escrituras testificam acerca dele, e que as escrituras vêm falar dele, né? Então, Cristo é a nossa palavra viva, né? Isso nós vemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, você pode acompanhar. E Cristo é a palavra viva que percorre todas as páginas das Sagradas Escrituras. Tá? Você pode ver ainda Lucas 24, 44. E
considerando que Cristo é o tema central da Bíblia, ela poderá ficar resumida da seguinte maneira. Primeiro, Antigo Testamento. Jesus virá. Eu até já falei isso num vídeo anterior, né? Antigo Testamento, Jesus virá, né? De uma forma geral, todo o Antigo Testamento ele trata da preparação para o advento de Cristo, para a vinda de Cristo. Então, o Antigo Testamento ele nos diz: Jesus virá. Fiquem atentos porque ele virá. O Messias vai chegar, né? E, por exemplo, a gente pode entender que a lei era o fundamento da chegada de Cristo. A lei preparava o terreno para dizer assim, olha, toda lei ela vai mostrar que você não consegue cumpri-la. Você não consegue por si só, né, resolver o seu problema de pecado. Então ela fundamenta e diz assim, olha, você vai precisar de alguém para te salvar. É o fundamento da chegada de Cristo. Os livros históricos, eles preparam para a chegada de Cristo. Os livros históricos, eles contam como se deu a preparação para que o Cristo chegasse. Né? A história de Isaac, Jacó, a genealogia de Jesus. Então, os livros históricos preparam para a chegada do Cristo. Os livros poéticos, eles mostram o anelo pela chegada de Cristo. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Cantares, eles mostram o anelo e o desejo que o autor tinha pela chegada do Cristo. Eu gosto muito do texto de Jó que diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por sim se levantará por sobre a terra. Né? Então, os poéticos, eles anelam pela chegada do Cristo. E os proféticos é a certeza da chegada. Né? Isaías se levanta e diz, olha, eis que virá do tronco de Jessé, brotará o renovo, aquele que vai salvar toda a nação. Então, os proféticos, eles têm a certeza de que Jesus viria, que era chegada a hora do Messias chegar. Tá? Então, a lei trazia o fundamento da chegada de Cristo, os históricos preparavam para a chegada de Cristo e os poéticos anelavam, desejavam, né, por essa chegada, e os proféticos traziam a certeza de diziam, ele virá e ele virá. Tá? Então esse é o resumo do Antigo Testamento. No Novo Testamento é Jesus virá. Ou melhor, Jesus já veio. Né? Jesus virá no Antigo, no Novo ele veio. E aí os evangelhos, eles mostram a manifestação de Cristo ao mundo como Redentor. Ele veio, ele está aqui no meio de nós. Os evangelhos é isso, ele veio e está aqui. Né? Os Atos dos Apóstolos, o livro histórico, ele trata da propagação de Cristo por meio da sua igreja. Agora é a igreja que leva avante a notícia de que o Cristo esteve entre nós e quem tem o papel é a igreja, claro, auxiliada pelo Espírito Santo, levando a mensagem do Evangelho a todas as criaturas. Tá? E aí as epístolas é a explanação, interpretação e aplicação daquele Cristo anunciado nos evangelhos. Né? As epístolas elas vão doutrinar e vão aplicar quem era o Cristo e por que era necessário que ele viesse, qual era a necessidade dele morrer naquela cruz e por que tinha que ser feito desse jeito. Né? Então, as epístolas são os detalhes da doutrina. Né? As epístolas ensinam por que Jesus tinha que morrer na cruz e por que era necessário que ele ressuscitasse. Né? E o Apocalipse é a consumação de todas as coisas em Cristo. Ele volta para governar e trazer o seu povo, para governar com o seu povo, trazendo um reino de paz, um reino de justiça. Né? Então, resumidamente, toda a Bíblia ela vai falar de Jesus Cristo. Tá? No Antigo Testamento, Jesus virá. Novo Testamento, Jesus já veio. Então, dessa forma, tendo Cristo como tema central aí na Bíblia, nós podemos resumir todo o Antigo Testamento numa única frase, né? Jesus virá. E o Novo Testamento numa outra frase, Jesus já veio. E é claro, veio como Redentor, como Salvador da humanidade. E assim, as Escrituras sem a pessoa de Jesus, seria como a física sem a matéria, como o matemático sem números. Não existe, não tem como existir. Então não tem como nós tirarmos Jesus, né, das páginas das Sagradas Escrituras, tá bom? Então esse foi um pequeno resumo da nossa aula, tá? Que a gente deu lá.
E eu quero que você continue estudando, lendo a apostila, que nós vamos dar continuidade na semana que vem. Nós vamos entrar aí em cada livro da Bíblia, ponto por ponto, de Gênesis até Apocalipse, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, perguntas, coloque aqui no nosso grupo, porque é importante que eu saiba as dúvidas de vocês para que nós possamos aprender e crescer junto. Tá bom? Até sábado que vem, em nome de Jesus, fiquem na graça e na paz do Senhor.